povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Os nossos olhos se escureceram, caiu doente o nosso coração, que já não tinha mais esperança. Os nossos olhos se escureceram, caiu doente o nosso coração, que já não tinha mais esperança. A Galileia é o lugar onde Jesus passa a maior parte da sua vida. Tendo ido morar em Nazaré após o seu exílio de 2 anos no Egito, Jesus viveu e cresceu como um galileu. Nos dias de Jesus, a Galileia era o lugar da dor e da desesperança. Isto porque politicamente o país todo vivia debaixo de uma forte opressão por parte dos romanos, e aonde os processos de cerceamentos mais podem ser sentidos é justamente na geografia da pobreza. A Galileia era este lugar. Lá as pessoas tinham uma vida que podia ser perfeitamente ilustrada pela topografia do lugar: uma depressão. Por isso havia tantos cegos, aleijados, lunáticos e endemoninhados. Religiosamente, a Galileia era o lugar das mais variadas influências. Galileia vem da palavra hebraica Galil, que significa círculo. Portanto, a expressão Galileia dos gentios dizia perfeitamente o que havia naquela região: um círculo pagão. Ao norte estava a Fenícia pagã, ao sul a Samaria de culto sincretizado, a oeste a Síria helenizada, a sudeste as 10 cidades pagãs chamadas de Decápolis. Pois é, neste lugar de gente pobre, sofrida, oprimida, doente e emocionalmente abalada, é que Jesus resolve viver. Mas tu, Senhor, reinas eternamente, e pela tua misericórdia nos converteste, e fomos convertidos. Nossos dias foram renovados como antes. Nossos dias foram renovados para sempre. Os nossos olhos se escureceram, caiu doente o nosso coração, que já não tinha mais esperança. Se escureceram, caiu doente o nosso coração. Por que Jesus teria escolhido a Galileia para ser o lugar no qual ele concentraria a maior parte do tempo da sua vida pública, ou seja, do seu ministério? Esta é uma pergunta que deve interessar a todos nós. Por que ele não opta por Jerusalém? Por que ele não escolhe o centro da religiosidade, onde está a aristocracia judaica? Ao contrário, por que ele vem para este lugar do sincretismo, aonde há um cerco gentílico? Por que ele escolhe a Galileia? É porque a Galileia era o lugar das ambiguidades. Aqui na Galileia, nos dias de Jesus, havia aquilo que nós poderíamos chamar de uma síntese da realidade humana, na mais variada perspectiva, em todas as gamas e matizes daquilo que se pode chamar como sendo definição de situações humanas concretas. Havia o pobre,
havia o rico, havia o jovem, havia o ancião, havia o endemoninhado de Gadara e havia o chefe da sinagoga, havia o centurião romano, o opressor, o chefe das medidas de ocupação, mas havia também os zelotes, aqueles que repudiavam, nacionalistamente falando, a ocupação romana. Havia a mulher prostituta, mas havia a anciã virtuosa. Havia o pai de família e havia aquele que estava tentando encontrar um horizonte maior do que qualquer localidade poderia lhe oferecer. A Galileia, nos dias de Jesus, pelas suas próprias ambiguidades, construía uma perspectiva de vida que era completamente compatível com aquilo que Jesus queria ensinar a todos os seres humanos, ou seja, que ele veio para todos, que a sua vida é a demonstração de que os seus braços estão abertos para abraçar a todos, para acolher a todos, porque Jesus é o amigo de todos os que se aproximam dele com o coração aberto. Chegando a Galileia, Jesus se dirige à beira do lago e vê alguns pescadores. Pedro e André e os irmãos Tiago e João, e lhes diz: venham comigo, e eu farei com que vocês se tornem pescadores de homens. E eles, deixando tudo, partiram com Jesus. Que os céus destinem um orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Deve ter sido numa tremenda, belíssima, fantástica e esplendorosa manhã como esta que Jesus percebeu que as multidões começavam a estar atraídas por ele. As curas que ele realizava, o impacto de sua presença sobre a vida e a dor humana. E então, em razão disso, quando as multidões se aproximam dele, ele chama mais para perto de si os seus discípulos aqui neste lugar e começa a ensinar a eles, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim eles perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Ao contrário, se alguém te ferir uma face, dá-lhe também a outra. Se alguém quiser tomar a tua túnica, dá-lhe também a capa. E mais, se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e sobre injustos também. E quando orardes, não fareis como os pagãos, porque eles presumem que pelo seu muito orar ou falar, eles serão ouvidos. Mas vós, de todas as nações da terra, quando orardes, direis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Siamo nella avventura, che la cocoa, che non è mai, che siamo nel mondo. Amen. Taivallinen kuningas, lohduttaja totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä. Yhdennämme ja elämän antaja, tule ja asu meissä. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, aonde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, aonde traça e a ferrugem não corroem, aonde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, nem ceifam, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus cuida assim da erva do campo que hoje nasce e amanhã é lançada no forno, quanto mais de vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis, pois, preocupados com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus acabou de pronunciar o seu sermão ali naquele monte, no monte chamado das Bem-aventuranças, numerosas multidões de todas as aldeias circunvizinhas o seguiram. E eles vieram para cá, numa caravana, exatamente para este lugar, para Cafarnaum. Aqui neste lugar, Jesus dá uma demonstração inequívoca, cabal, do seu compromisso, já demonstrado variadas vezes na Galileia, de revelar-se como o amigo de todos, como aquele que se solidariza pela dor humana, pelo sofrimento humano, pela agonia de todos nós. Ele chega neste lugar e encontra logo de saída um leproso, um pária, alguém por quem ninguém se importa, ao contrário, alguém por quem as pessoas se importam na perspectiva de afastarem-se da repelência, da repugnância, porque era alguém contagioso, era uma pessoa marcada, estigmatizada, manchada, nodoada, e que tinha sobre si o clichê do pecado, porque a lepra era também encarada nesta visão e a partir desta ótica e a partir desta ligação com a possibilidade e com a realidade do pecado. Jesus olha aquele homem que dele se aproxima, ajoelha-se aos seus pés e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, toca nas chagas do leproso e lhe diz: eu quero, fica limpo. E o homem na mesma hora foi purificado.
seguindo o seu caminho, ainda aqui na entrada de Cafarnaum, Jesus é abordado por alguém a quem os judeus, de um modo geral, também repudiavam. Ele era um capitão romano, um centurião, alguém que tinha sob o seu comando 100 soldados. Ele era, por assim dizer, os chefes das forças de ocupação de Cafarnaum. Um ser humano rechaçado, olhado como são olhados todos aqueles que têm sobre si a marca do imperialismo e da dominação expansionista. Os oprimidos judeus olhavam para aquele homem com certa cautela. E este indivíduo se aproxima de Jesus, condoído, quebrantado, e diz: Senhor, eu tenho um criado na minha casa que jaz enfermo, paralítico e sofre muito. Um criado. E Jesus diz: eu vou curá-lo. Mas o homem afirma ao Senhor de maneira surpreendente: tu não precisas entrar na minha casa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sei que tu tens autoridade, porque eu conheço as hierarquias de autoridade. E eu tenho superiores sobre mim que dizem a mim: faze isto, e eu faço. E eu também tenho sob o meu comando soldados aos quais eu digo: faça isto, ele faz, vai ali, e ele vai. Eles cumprem as minhas ordens porque obedecem a minha palavra. Tu és a autoridade suprema da vida, Jesus. Dize apenas uma palavra de ordem e o meu servo será curado. E Jesus, olhando os circunstantes, a multidão da vizinhança, das aldeias próximas que estão em volta dele, lhes diz: eu quero lhes dizer com toda a verdade que nem mesmo em todo o território de Israel eu jamais encontrei um ser humano com uma fé como esta. E afirmou ao homem: podes ir para a tua casa, o teu servo já está curado. Jesus entra em Cafarnaum e aproxima-se da casa de Pedro e é convidado para nela fazer uma refeição. Ao entrar, lhe dizem que a sogra de Pedro estava acamada, ardendo em febre. E Jesus lhe a toma pela mão. E quando toca naquela mulher envelhecida, a febre a deixa. E ela levanta-se e passa a servi-los. Vocês viram como Jesus se solidariza por 3 categorias humanas, às quais, em geral, a nossa sociedade repudia. Ele se solidariza com aqueles que são repugnantes, como o leproso. Ele se solidariza com aqueles que são desprezados, como os criados, os subalternos, os que sofrem uma dor muda, porque ninguém lhes ouve a voz. E ele se solidariza pela mulher velha, pelo ancião, pelo aposentado, por aquele que às vezes mofa numa cama, sem ter ninguém que lhe dê a mão. Jesus da Galileia é o amigo de todos. Quando esses incidentes aconteceram, Jesus entrou num barco e saiu com os seus discípulos e dirigiu-se para o outro lado do mar, para Gadara. No caminho, uma coisa interessantíssima aconteceu. Você vai ver. Essas montanhas que há em volta do mar da Galileia e que são assim justamente porque fazem parte da chamada depressão sírio-africana, canalizaram veementemente os ventos, e quando eles estavam atravessando, houve uma tempestade imensa de ventos e as ondas se tornaram encapeladas e alguma coisa estarrecedora aconteceu. Os discípulos pensaram que iam naufragar. Jesus dormia no barco, mas eles então acordaram e Jesus, levantando-se, apaziguou os ventos e as ondas. Tudo ficou extremamente calmo e veio a bonança. Talvez você se questione como é que em águas tão calmas como estas podem acontecer fenômenos desta natureza, mas é justamente por causa desta ocorrência, explicada pela geologia. O Mar da Galileia faz parte da depressão sírio-africana. Esta é uma das regiões mais baixas da Terra. Por aqui correm ventos intensos que podem vir subitamente e tornar esta calmaria num lugar significativamente pronto para estabelecer a morte. Após acalmar os ventos e as ondas, Jesus seguiu na mesma direção que nós estamos seguindo. Do lado de lá, uma coisa tremenda aconteceu. Você vai ver.
chegou aqui em Gadara, saiu-lhe ao encontro do sepulcro um homem terrivelmente endemoninhado. Ele possuía cerca de 6.000 psiquismos demoníacos que lhe tomavam conta do ser. Por isso a gente pode descrever aquele homem da seguinte maneira: primeiramente, como um super esquizofrênico, uma esquizofrenia que tinha mais do que o seu esquisitismo pessoal e particular. Era uma esquizofrenia maligna, demoníaca, porque psiquismos variados se exprimiam, se comprimiam e emitiam desejos, vontades distintas dentro do ser deste homem que vivia completamente dilacerado no seu interior. Além disso, ele era uma pessoa eminentemente solitária, porque andava sozinho e não tinha companhia de ninguém. Optou por viver nos sepulcros, nas tumbas, nos cemitérios. E mais do que isto, ele era uma pessoa violentíssima. Ninguém conseguia manter contato com ele. Ele quebrava todas as cadeias e os grilhões que punham sobre ele, tamanha era a sua força e a sua violência. Também era uma pessoa altamente excitada. Andava de dia e de noite, não dormia jamais. Sofria de uma insônia completamente radical. E por último, ele era uma pessoa autodestrutiva, odiava a si mesmo, se feria, se machucava com as pedras do lugar, querendo destruir a sua própria vida. A pergunta que se impõe é: quando Jesus chegou neste lugar, o que é que ele faz por este homem? Diz a Bíblia que ele sai do barco, anda na direção da praia e logo lhe vem ao sepulcro esse ser humano completamente destroçado, possuído, enraivecido, com a vida absolutamente degradada. E ele se aproxima de Jesus, se prostra e lhe diz: Jesus, que temos nós contigo? Vieste destruir-nos, vieste perder-nos antes da hora, porque Jesus dissera aos espíritos malignos que saíssem dele. E eles disseram: se tu nos mandas sair, por favor, não nos mandes para fora desta região, deste país. Permite-nos entrar na manada de porcos que está pastando aqui. E Jesus então disse: ide. E os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e os porcos despencaram-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e afogaram-se. A pergunta é: o que o amor de Jesus Cristo fez por este homem? Isto porque Jesus sai de Cafarnaum e vem até aqui especificamente para atender a necessidade de um ser humano. Vence a tempestade, mas opta por um indivíduo completamente degradado e que precisa alcançar libertação. O amor de Jesus Cristo por esse ser humano é um amor completamente libertador. E não apenas é um amor que se manifesta romântico e solidário, mas completamente eficiente. Porque Jesus faz 4 coisas por este homem. Primeiramente, ele lhe acalma a alma. A Bíblia diz que a partir daí, esse indivíduo fica sentado, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Maior foi a calmaria na tempestade interior no coração deste homem do que a calmaria que Jesus fez acontecer sobre o lago de Genezaré após acalmá-lo, um pouco antes de chegar aqui. Em segundo lugar, Jesus eleva as ambições espirituais deste ser humano, porque ele só queria até então viver nos sepulcros. Agora ele diz: Senhor, permite-me estar contigo. Ele troca a morte pela vida, a sepultura por Jesus Cristo. E mais ainda, Jesus lhe devolve à sociedade. Ele pergunta ao Senhor: deixa-me estar contigo. Mas Jesus diz: não, volta para os teus, para os da tua casa. E por último, Jesus coloca nos lábios deste homem uma nova mensagem a ser anunciada. Volta para os teus e dize-lhes tudo o que Deus fez por ti. Depois disso, Jesus deixa Gadara e volta para Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia.
Jesus retornou de Gadara, veio para Cafarnaum. Ao chegar em Cafarnaum, ele se deparou com uma confrontação que é também bastante peculiar à caminhada, à vida de cada um de nós. Observem. E ele, entrando em Cafarnaum, encontrou Mateus, o coletor de impostos, a quem ele disse: vem e segue-me. E Mateus, deixando tudo, seguiu com ele. Quando Jesus chegou aqui à sinagoga, o chefe da sinagoga lhe fez um pedido. Rogou-lhe que fosse à sua casa porque a sua filhinha estava prestes a morrer. Jesus condoeu-se da situação e disse: eu irei curá-la. Mas quando eles estavam a caminho, na direção da casa do chefe da sinagoga, uma mulher, que ninguém sabe o nome, aproximou-se dele porque ela sofria de uma hemorragia, ela tinha uma menstruação crônica. E esta mulher vivia, em primeiro lugar, a situação do anonimato. Nem se menciona o nome dela, só se diz que é uma certa mulher. Uma mulher que vivia um problema terrível de vergonha, porque a menstruação significava um certo estigma para a mulher da antiguidade. E esta tinha uma menstruação que jamais terminava. E mais ainda, a Bíblia afirma que ela sofria horrivelmente, que a sua aflição, promovida pela sua vergonha, pela sua nódoa perante todos aqueles que sabiam que ela tinha esse problema de uma enfermidade que não se deixava sanar jamais, era algo que lhe perturbava imensamente a vida e a mente. Esta mulher diz para si própria: se eu ao menos conseguir estender as minhas mãos e tocar nas orlas, na ponta das vestes de Jesus, eu serei curada. E ela se esgueira no meio da multidão que ali estava e consegue, enfim, tocar com a ponta dos seus dedos as vestes de Jesus, e no mesmo instante ela é curada. É uma coisa interessante o que acontece, porque a Bíblia diz que ela vai pelas costas de Jesus. E disse: se eu ao menos lhe tocar nas vestes pelas costas, eu serei curada. Por uma razão muito simples: a misericórdia de Deus não tem costas. Qualquer um que toque em Jesus Cristo pela fé encontra o seu rosto pleno de alegria, de bondade e de aceitação. A presença de Jesus na Galileia não é somente de aceitação, é também de juízo. É por isto que ele passa a pronunciar palavras duras às cidades que viram-no fazer maravilhas e não se arrependeram. Dizia ele: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem operados os sinais que em vós se fizeram, elas teriam permanecido até ao dia de hoje. E dizia à sua própria cidade: ai de ti, Cafarnaum, subirás porventura até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os sinais que em ti foram realizados, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas na vida de Jesus,
a compaixão sempre é mais forte do que o juízo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu peso, porque o meu peso é suave e o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Venham a mim, eu os aliviarei. Uma das mais fortes manifestações de Jesus no que diz respeito ao seu compromisso com os pobres deste mundo está no acontecimento da multiplicação dos pães, como veremos a seguir. Nós estamos em Tabra, no lugar onde se comemora a multiplicação de pães e peixes, a primeira delas. E eu estou mais precisamente assentado dentro daquilo que é um lugar batismal. É uma pedra maciça, entalhada e trabalhada pelas mãos dos primeiros cristãos, um testemunho vivo de como o Evangelho começou a gerar e a produzir novos convertidos nesta região. E quando nós falamos na multiplicação dos pães e peixes, nós nos lembramos de um problema extremamente moderno. É a realidade cruenta, drástica e alarmante da fome. Porque aqui neste lugar, Jesus nos ensina como resolver o problema da fome. Há uma multidão com ele e o dia começa a se pôr. E as pessoas teriam que voltar para as suas aldeias, mas não têm como ou demorariam muito a fazê-lo. Então os seus discípulos lhes fazem duas sugestões muito comuns nos nossos dias. A primeira é uma sugestão economicista, ou seja, eles disseram: Senhor, deixa que eles vão pelas cidades e pelos campos para que eles comprem para si mesmos o que comer. É uma teoria econômica muito moderna, de que as pessoas têm que, elas próprias, através da sua própria luta e iniciativa particular, levantar recursos para alimentarem-se. A segunda teoria, também manifestada pelos discípulos naquela ocasião, foi a do assistencialismo, ou seja, a perspectiva social paternalista, porque Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles, no entanto, entenderam que isso era uma tarefa que eles tomariam para si de maneira absolutamente paternal. E perguntaram a Jesus: porventura, nós temos dinheiro para comprar pães para toda esta multidão? Esta é a filosofia assistencialista, quando alguém pensa que com seu próprio dinheiro pode sustentar o povo. Mas Jesus então resolve e ensina como debelar, como enfrentar a questão e o problema da fome. Em primeiro lugar, ele diz que o problema da fome a gente enfrenta com organização. Ele disse: separem o grupo, façam desta multidão um ajuntamento social organizado. Ajuntem-nos em grupos de 100 e de 50. E esta é uma lição tremenda. O problema da fome se resolve quando o povo se organiza. Um povo desestruturado, desorganizado, é um povo que nunca vai conseguir resolver os seus problemas econômicos e sociais. Em segundo lugar, Jesus, ao ver o povo organizado, diz que alguma coisa precisava agora ser distribuída. É assim que ele pergunta: quantos pães e quantos peixes nós temos? E alguém lhe responde: Senhor, há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então diz: trazei-mos, trazei os pães e os peixes. E então lhes são entregues 5 pães e 2 peixes. São colocados nas mãos de Jesus. Jesus dá graças ao Pai por este alimento e a seguir parte os pães em pedaços equivalentes. E após tê-los partidos, Jesus manda que eles sejam distribuídos. Os seus apóstolos então tomam os pães e os peixes em pedaços equivalentes e distribuem com a multidão. Então o milagre acontece. A lei econômica cristã é esta: que um povo organizado, em grupos sociais bastante nítidos,
aonde essas expressões de desigualdade aviltantes não estejam aparecendo, e aonde haja distribuição justa, então o problema da fome é resolvido. E mais do que o problema da fome, aparece a realidade da fartura. Diz o texto que sobraram muitos pães e peixes que foram recolhidos em cestos, em muitos cestos, porque a fartura foi imensa. Nós estamos vivendo um tempo de extrema calamidade. Nos lembramos da Etiópia, nos recordamos do Nordeste brasileiro, pensamos na realidade do terceiro mundo, dos países latinos, quanta gente com fome, quanta desgraça, quanta miséria. Seria tão bom se o nosso mundo descobrisse a realidade daquilo que Jesus ensina, a grande lição da Galileia, a lição de Tabra. Depois que Jesus multiplicou os peixes e os pães, ele despediu as multidões, enviando cada qual para a sua própria casa. Disse aos seus discípulos que gostaria que eles passassem para o outro lado do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, como nós chamamos. Enquanto isso, ele sobe a um monte, a um alto monte, com o propósito de orar, de estar sozinho com o Pai. No entanto, de cima do monte, ele percebe que os seus discípulos estão em apuros, porque o vento era forte, tão forte quanto este que hoje aqui nos açoita e que nos faz até caminhar com dificuldade em cima do monte. Justamente por isso ele desce o monte, na intenção de ir ao encontro dos seus discípulos e de socorrê-los, porque percebe que o barquinho deles, no meio do mar, está em grandes dificuldades. Depois dessas coisas, Jesus convida os seus discípulos a se retirarem com ele para o extremo norte do país. Jesus deixou Cafarnaum com os seus discípulos e caminhou na direção do Monte Hermon. No caminho, algumas coisas muito interessantes aconteceram, mas como vocês veem, o Monte Hermon está coberto de neve. Eu vou me preparar para enfrentar o frio do Hermon, senão eu vou passar mal. Venha com a gente. A caminho da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem as multidões a respeito de mim? E eles disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, nem foi sangue quem te revelou estas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois desse tempo, Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e lá ele fosse objeto de uma iniciativa hostil por parte dos principais sacerdotes e dos anciãos e das autoridades religiosas. Mas Pedro então o chamou à parte e disse: Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. Jesus então disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro, tu estás sendo para mim nesta hora uma pedra de tropeço. E acrescentou Jesus aos discípulos que com ele estavam: se alguém quiser ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, e todo dia tome a sua cruz e siga-me. Porque de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua alma? E lhes diz, concluindo: em verdade eu vos digo que alguns de vocês que aqui estão comigo de maneira nenhuma vão passar pela morte até que vejam um sinal do reino de Deus. E seguiu viagem na direção da Cesareia de Filipe.
6 dias depois daquela conversa, Jesus trouxe os seus discípulos para o sopé, para a base desta montanha, onde estava construída a Cesareia de Filipe, a cidade que o Herodes Filipe construiu em homenagem a César. E diz a Bíblia que ele convida a 3 dos seus amigos mais íntimos, a Pedro, Tiago e João, para subirem com ele um alto monte, possivelmente o Monte Hermon, que é o pico mais alto desta região e de todo o país, com 2.300 metros de altitude. E ele os leva para cima deste alto monte e se transfigura diante deles, dando-lhes assim a chance de terem como que a percepção do que seria o reino de Deus. Trouxe os seus discípulos ao monte com o propósito de orar. E enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou diante deles e ficou mais luminoso do que o sol. A sua veste resplandeceu de brancura e ficou alva como a luz. Apareceram a Jesus 2 personalidades da antiguidade, 2 homens célebres pela sua fé, Moisés e Elias, que apareceram em glória e conversavam com Jesus a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em glória em Jerusalém após a sua morte. Pedro, Tiago e João estavam ali, boquiabertos com o que viam. Pedro então interrompe a conversa de Jesus com Moisés e Elias e diz: Senhor, bom, muito bom é nós estarmos aqui. Ele tinha razão, porque esse lugar é maravilhoso, dá vontade de a gente ficar para sempre aqui. Naquele dia estava muito melhor ainda. Ele então disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos, portanto, 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Mas ele não sabia o que ele falava. Quando ele terminou de dizer estas palavras, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria, todo o meu prazer. Ouvi a ele. E uma nuvem luminosa os envolveu. E quando os discípulos abriram os olhos, não viram mais ninguém, senão somente a Jesus Cristo. Este é o Jesus da Galileia, capaz de mostrar o rosto sorridente, glorioso, esplendente de Deus aos seres humanos. Com a transfiguração, Jesus está nos ensinando que essa manifestação do reino de Deus é alguma coisa que qualquer ser humano comum pode presenciar, assim como os pescadores da Galileia, Pedro, Tiago e João, a dona de casa, o homem da rua, o menino, o moço, qualquer um pode entrar nessa dimensão do reino de Deus, porque Jesus acolhe a todos, acolhe inclusive para ensinar qualquer ser humano a ouvir a voz de Deus e para mostrar a qualquer criatura humana a beleza do rosto divino. Depois desses acontecimentos, Jesus voltou para a sua própria casa em Cafarnaum. Quando Jesus voltou do norte do país, em Cesareia de Filipe, ele se confrontou com um problema que é de todos nós, o problema do imposto. Pedro entrava na cidade quando os cobradores de impostos perguntaram a ele se ele e Jesus não pagariam imposto. Ele afirmou que sim. Procurou a Jesus
E Jesus disse, é claro que nós vamos pagar. Pedro, eu quero que tu vás ao mar da Galileia e tu lances o teu caniço na água, e o primeiro peixe que tu pegares, tu tiras. E abrindo-o, acharás em sua boca um estáter. Tira-o e paga o imposto por mim e por ti. Obviamente que o que aconteceu conosco aqui não foi um milagre. Esse peixe eu comprei no mercado. Este aqui, eu mesmo pus na boca deste peixe. Seria muito bom se eu e você pudéssemos resolver da mesma forma os nossos problemas com o imposto de renda, não é verdade? Neste tempo, dominou a mente de Jesus a obsessão da cruz. Por isso ele deixa a Galileia e vai para Jerusalém. Na capital dos judeus, Jesus envolve-se com inúmeras controvérsias. Sua vida e a sua maneira de existir agitam completamente a opinião pública e especialmente a classe dos ultra-religiosos. Jesus conturba a cidade. Por isso ele é preso, é humilhado, é julgado, é condenado, é crucificado. É morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita de entre os mortos. No entanto, o acontecimento humano mais dramático, depois da morte de Jesus, é o que aconteceu com Pedro, na cidade de Jerusalém, quando Jesus é preso. Pedro, que fora seu amigo durante aqueles 3 últimos anos, não resiste à opressão e nega Jesus, desiste de si mesmo, desestrutura-se, abandona tudo quanto fora aquilo no qual ele crera. Ele deixa tudo para trás, entra no bosque, na noite escura, chora amargamente. Nós já sabemos o que aconteceu com Pedro em Jerusalém. Mas eu sempre tive uma questão. Por que será que Jesus Cristo, após ressuscitar dos mortos, recomenda através de um anjo que os seus discípulos, especialmente a Pedro, viessem para a Galileia, porque aqui eles haveriam de vê-lo? Ora, eles já tinham se encontrado algumas vezes em Jerusalém. O fato da ressurreição já estava comprovado de maneira cabal. Por que é que a Galileia tinha que se inserir no contexto das aparições históricas de Jesus Cristo? A mim, me vem a ideia de que a única razão pela qual se apresentaria um motivo plausível para Jesus recomendar aos seus discípulos, especialmente a Pedro, que aqui viessem encontrá-lo, era justamente por causa do estado emocional e mental de Pedro. Pedro precisava ser curado. Pedro estava doente, as suas memórias estavam feridas, eram amargas. Pedro entrara em crise, desistira de si próprio. Mas quando Jesus os traz à Galileia, naquela manhã, quando o sol nascia e contornava a silhueta do barco deles, e eles ouviram o Senhor perguntar se haviam apanhado alguma coisa que comer, e a resposta deles foi negativa, o que daí em diante se desenrola é justamente o processo da cura da mente, das memórias de Pedro. Se não observem, Jesus os traz para o mesmo lugar aonde os havia chamado e convocado para seguirem-no. Há uma superposição de imagens, de geografia. O Cristo que o chamara e ao qual Pedro negara, outra vez os convida para o mesmo lugar. É como que uma tentativa de mostrar que a vida pode principiar sempre. Depois, acontece também o mesmo evento da pesca maravilhosa, ante a qual Pedro se impressionara
Jesus repete o fenômeno, cria a mesma circunstância, promove as mesmas contingências, faculta a eles a mesma possibilidade de verem a sua intervenção milagrosa, fazendo peixes borbulharem numa pesca espetacular. Além disso, quando Pedro vem à praia, que encontra o Senhor com um braseiro e já peixes sendo assados, e se assenta com ele e mais os seus companheiros para comerem, Jesus lhe pergunta 3 vezes se Pedro o ama. E Pedro responde: eu te amo, eu te amo. Na 3ª vez se entristece, mas assevera: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele negara a Jesus Cristo 3 vezes na casa de Caifás, agora afirma 3 vezes que o ama. É uma superposição de afirmações que caem vitoriosas sobre as negações que Pedro fizera com relação a Jesus na casa de Caifás. E por último, é neste mesmo lugar que Jesus convidara a Pedro, ao seu irmão, e a Tiago e João para que o seguissem pregando o reino de Deus. E é justamente para cá que ele os traz outra vez e diz a Pedro: agora vem e segue-me de novo. A vida principia. Jesus faz uma superposição de imagens e acontecimentos fortes para cobrir o passado do qual Pedro se envergonhara pelas negativas que fizera sobre Jesus Cristo na casa de Caifás. Esse é o Jesus da Galileia, o amigo de todos. E aqui neste último incidente galileu com relação a Jesus Cristo, fica comprovado para qualquer um, para o homem, para a mulher, para a prostituta, para o homossexual, para o drogado, para o indivíduo soberbo e arrogante, para a pessoa de mente secularizada, estéril, erma, cética. Fica provado para qualquer um que Jesus Cristo quer solidarizar-se com todos, quer ser o salvador de todos, quer ser o amigo de todos. A questão final é se nós vamos atender ou não ao seu convite. Ele disse a Pedro: quanto a ti, vem e segue-me. Ah, eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Ah, eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Ah, eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Ah, eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Ah, eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte,